Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live de hoje. Bem-vindos aos que estão nos assistindo ao vivo e também aqueles que vão assistir em outro momento. Aqui, ó, eu me ouvindo mesma, desculpem. Hoje, a doutora Daniela e eu vamos abordar com vocês alguns dos motivos de conflito que são bastante corriqueiros acontecer durante o processo de inventário. E também, ao longo da nossa conversa, a gente vai dar algumas dicas, apresentar algumas soluções para que talvez vocês possam evitar isso na vida de vocês, tá? Para a gente não se estender muito, porque a gente já está num adiantado da hora, já é noite, cada um está aqui, está querendo ficar com as suas famílias, descansar também. Vou passar a palavra para a doutora Daniela, para ela fazer as suas considerações iniciais, e daí a gente já passa direto para o assunto que nos traz aqui hoje. Boa noite, doutora Daniela. É um prazer te ter aqui hoje de novo, a gente dividir essa live e levar dicas importantes para aqueles que nos assistem hoje e que vão nos assistir ao longo do tempo aí. Boa noite, Deise, boa noite a todos, boa noite aos queridos que nos acompanham sempre, estão ligados nas nossas lives, nas nossas informações. Boa noite a todos. Fiquem conosco até o final, é sempre bom e interessante, até mesmo para aqueles que já passaram, né, pelos problemas do inventário. A gente sempre tem alguma informação que às vezes as pessoas não sabem, as famílias não sabem. Então, boa noite, vamos lá, né, Deise? Vamos lá. Então, o primeiro dos problemas assim que me pareceu bastante corriqueiro e que causa bastante situação de conflito entre herdeiros é aquele caso daquele herdeiro que está ocupando um imóvel, né? Que está ocupando um imóvel que é comum. Muitas vezes ele está ali porque ele morava com os pais, ele estava cuidando dos pais, ou até porque é aquele filho que tinha ou tem algum problema de conseguir se colocar sozinho, se está na sua própria residência. Então, ele estava ali, os pais o ajudavam, e aí os pais vêm a falecer, e aquele imóvel, aquele bem passa a ser um bem comum, né? Essa é a pior das hipóteses, quando só tem um imóvel, mas às vezes, mesmo assim, tem aquele filho que tem algum tipo de proteção, algum tipo de combinação, mesmo tendo um patrimônio maior, né? E o que fazer com relação a essa situação, né? Porque quando isso acontece, o que esse herdeiro faz? Ele fica ali deitado em um berço esplêndido, ele não vai e não acompanha o início do inventário, então esse inventário já não vai poder ser um inventário extrajudicial, né, Daniela? E isso atrapalha, encarece, deixa o procedimento mais caro. E o que fazer com relação a isso, né? Então, a primeira coisa que é bem importante salientar é que a herança, ela se transmite exatamente no momento do falecimento do titular dela, né? Então, a pessoa falece e, nesse momento, a herança já se transmite, tá? Isso é por disposição de lei. E não precisa que aconteça o procedimento de inventário. É diferente a formalização dessa transmissão, mas os titulares, os herdeiros, já passam a ser titular daquele patrimônio. E nessa condição, a herança também, ela até a partilha, pelo menos, quando tem mais bens, ela é indivisível. E então o que se aplica? Se aplica aqui a regra de condomínio, né? O que significa isso? Significa que aquele condômino ou aquele herdeiro, né? Ele passa a ser condômino e ainda na condição de herdeiro, ele está ali e ele está ocupando e está se locupletando ou se aproveitando de um direito que é de todos, né? Então, o que se pode fazer aí? Se pode arbitrar um aluguel, né? Então, um aluguel no valor de mercado, isso pode se fazer numa condição amistosa, mas se não existe uma ação para isso, né? E também se arbitra o aluguel e os herdeiros que não estão na posse desse bem, que não estão ocupando, vão receber o seu valor na proporcionalidade, tá? Muitas vezes isso acontece antes, durante o inventário e até depois, né? Porque vai ter herdeiro ali que não vai ficar esperando, né?
ó, tu fica aí, vai fazendo que eu vou entrar na justiça, vou buscar os meus direitos, vou abrir o inventário, vou arbitrar o aluguel e assim por diante, né? E acontece, às vezes, que isso se prolonga após a partilha também. Então, esse aluguel continua, mas também pode acontecer de que os herdeiros não querem só o aluguel, eles querem se desfazer daquele bem, porque cada um passa a ter a sua própria vontade, a sua própria necessidade. E nesses casos também tem a que se chama de ação de alienação de coisa comum. Então, aquele herdeiro que ocupa, ele teria que pagar o aluguel até a hora desta venda, né? Então, essa é uma das soluções. Fiquem atentos, porque muitas vezes, e é muito recorrente, né, Daniela, chegarem aos nossos escritórios apavorados, o que eu faço? Aquele meu irmão não sai de lá, ele está instalado, abancado, não deixa a coisa fluir, e as partes também ficam numa posição de inércia até se darem conta que não. Claro, isso encarece, isso é desgastante, e é por isso que a gente sempre vem batendo muito no inventário, né? Porque ele é um campo minado para que isso aconteça, mas existe essa solução, sim, então, de buscar, através do judiciário, a desocupação ou o recebimento do aluguel. Daniela, eu passo para ti. Sem dúvida, né, Deise, esse problema, ele é super recorrente nos inventários que a gente enfrenta aí dia a dia, porque quantas famílias ali, o pai e a mãe deixam um dos filhos residir em determinado imóvel e falecem, e lá os herdeiros ficam, né, quando os pais vão a óbito. E esse é um grande problema a ser enfrentado pelos herdeiros, pelos os demais herdeiros, porque muitas vezes aquele é o único imóvel que aquela família tem para morar, aquele filho tem para morar. Então, é uma situação bem complicada, né? Quando chega no inventário. E isso, claro, que daí, a partir desse problema, aí muitas vezes desencadeiam outros tantos, né? Então, assim, se busca sempre tentar acomodar, mas não acomodando, então se leva adiante através do inventário, tá? Daniela, fica para ti, então, trazer um dos problemas, mais um dos problemas que enfrentamos. Mais um, Deise, eu vou comentar em relação, assim, também... É que, na verdade, a gente tem tanto problema que o cliente chega quando vem nos trazer o processo de inventário, que a gente passaria a noite aqui conversando. Mas, então, a gente elegeu alguns poucos, porque a gente também vamos fazer uma live de meia hora, 40 minutos, né? Mas um dos problemas, então, que eu resolvi trazer é que muitos, depois da gente conversar, da gente explicar qual é o procedimento, qual é, né, o rito, eles dizem assim, que não tem dinheiro para pagar o inventário, para pagar as custas do inventário, para pagar o imposto, para pagar o advogado e assim por diante. É ou não é, Deise, um dos problemas que a gente traz? É verdade. Então, assim, são os mais graves problemas, né? Porque às vezes. Sim, mais graves, porque afinal de contas o inventário é um processo custoso emocionalmente, custoso financeiramente, emocionalmente, enfim, ele é super custoso. Então, assim, ó, quando existe esse problema, e não é porque, e eu não falo só de famílias com pequeno patrimônio, eu também falo de famílias com grande patrimônio, porque às vezes existe o patrimônio, no entanto, não existe a liquidez, não existe o dinheiro ali disponível para fazer o pagamento do cumprimento de todas as obrigações que o inventário impõe, né? Então, assim, são algumas providências que o profissional ele tem que fazer e tomar para a família conseguir superar essa questão, né, para que ele tenha andamento. Um dos pontos que a gente pode falar é o pedido do pagamento ao final do processo, né? Quando o herdeiro, quando a família não possui esse dinheiro para pagar as custas do inventário, por exemplo,
o profissional, o advogado, ele tem que pedir para o juiz, tem que requerer esse pagamento das custas processuais lá ao final do processo, né? Após a transmissão dos bens. Ou seja, se o juiz aceita esse pedido, eles terão direito a receber os bens, né? E somente então, quando receberem, eles pagarão pelo inventário, porque a gente cansa de falar, e lá na palestra que a gente dá também, né, comenta que algumas coisas nós conseguimos negociar no inventário, que é os honorários do advogado, por exemplo. Agora, os custos do judiciário, do cartório, isso ninguém não consegue fazer negociação, olha, eu vou receber e te pago depois, né? É bate pronto. Outra medida que pode ser adotada é o pedido para alvará de venda de algum imóvel, algum patrimônio, algum bem, antes do final do processo, né? Para que seja possível o pagamento das despesas tributárias, que é o ITCMD, até mesmo dos honorários advocatícios, né? É possível pedir para o juiz emita esse alvará para venda de algum bem que esteja ali à disposição, ainda durante este processo. Ressalto que já tenho tido entendimento que juiz não está autorizando essa venda, porque alega que o patrimônio até a transmissão é indivisível, portanto, não vai autorizar o alvará. Vejam o problema, porque muitas famílias contam com essa venda, então, para dar continuidade, né, dar prosseguimento a esse inventário. Existe ainda um procedimento que é de inventário, que a gente chama de arrolamento, né? É uma modalidade, ela é uma modalidade mais simplificada do inventário. Eu aqui não vou dar aula de direito, né? Mas rapidamente é um procedimento que ele é utilizado para inventariar bens, com valor de até 1.000 salários mínimos, aí dá 1 milhão e pouquinho. É um procedimento bem mais simples, ainda que os valores dos bens sejam reduzidos, o arrolamento é bastante prático, abre mais possibilidade da isenção das custas judiciais, tá? Por óbvio, essa isenção que eu estou falando, ela deve ser comprovada. O que isso significa? Significa dizer que eu vou ter que demonstrar ao juiz que eu não tenho condições de pagar as custas do judiciário. Portanto, eu tenho que juntar meu imposto de renda, eu tenho que juntar uma série de comprovações que eu não tenho capacidade econômica para manter aquele processo, né? O parcelamento do ITCMD. A legislação do ITCMD, ele é estadual, as suas alíquotas, e em alguns estados proporcionam algumas isenções. Aqui no nosso estado, a isenção é muito pequena, certo? Muito pequena. No entanto, há a possibilidade do parcelamento do ITCMD em até 10 vezes. Existe essa possibilidade quando o advogado faz lá o preenchimento do patrimônio, da avaliação, envia para a Secretaria da Fazenda fazer a sua avaliação para então dizer, o inventário vai ser tanto, tem que cobrar, a gente faz a opção, aí a família, né, a depender da família, pode fazer a emissão desse tributo em guia única ou em até 10 vezes. Eu saliento que essa questão é aqui no Rio Grande do Sul. Cada estado determina a sua isenção e determina o seu parcelamento ou não, tá? Então, é importante dizer que existem algumas alternativas, mas são alternativas que, na prática, às vezes, é difícil de encontrar uma solução, né? Porque, às vezes, a família também não tem nem dinheiro para parcelar. E aí, quando a família não possui dinheiro para pagar o inventário deve ser realizado na via judicial, evitando lá a versão extrajudicial, né? A possibilidade extrajudicial, por conta dos custos do cartório. Como eu falei, o cartório também não vai parcelar.
No momento que ele faz todo o procedimento, a Secretaria da Fazenda avalia todo o patrimônio, emite a guia, ele também vai apresentar os seus emolumentos, as suas taxas, enfim, para pagamento. Que já tive a experiência de famílias fazendo empréstimo para quitar o tributo. E aí depois, com o patrimônio, né, eles conseguem então fazer a venda e aí sim fazer a quitação dessas obrigações. Então, desde são problemas e não digo nem conflitos, né, mas problemas mesmo, que algumas soluções são possíveis e a gente na prática enfrenta, né, alternativas e a gente busca soluções para que a família de fato vença esse inventário, porque eles precisam usufruir também desse patrimônio, né? Eu tenho alguns parênteses a fazer aqui, né? Na verdade, não é na base não é um conflito, né? É uma dificuldade. Mas me ocorre aqui, gostaria de comentar contigo, Dani, o que acontece. Muitas vezes aqueles herdeiros, um tem o dinheiro, o outro não tem, ou nenhum tem, e aí existe a manutenção do patrimônio. Né? Tenho que pagar o condomínio, eu tenho que pagar o imposto, porque senão ele vai se deteriorando. Às vezes, pelo tempo que vai, precisava fazer uma pintura, precisa consertar um telhado, o carro está se indo, e aquilo fica preso. Aí começam discussões entre herdeiros, porque eu poderia fazer frente ao meu quinhão, mas eu não posso fazer frente ao quinhão do meu irmão, porque eu não tenho esse recurso. Aí o irmão começa a ficar chateado, porque afinal de contas, por causa do outro, ele não tem a condição. E aí começa. Então, assim, isso é um fator que leva muitas vezes também à beligerância entre os herdeiros. Outra Sem coisa dúvida. que eu quero comentar, que tu falaste ali do ITCMD, e o que é interessante, né? O nosso Estado parcela, mas ele só emite a guia depois de paga a última parcela. Então, se tu precisar dos 10 meses para fazer frente ao pagamento do imposto, por 10 meses aquele inventário vai ficar parado. Então, é um outro problema que se cria, porque as partes não conseguem aproveitar deste patrimônio, né? E muitas vezes arcam com uma despesa que vem da falta de uso desse patrimônio. Então, assim, na verdade, o procedimento, ele é mais problema do que solução, né? Eu tenho repetido muitas vezes que o cliente chega no teu escritório, muitas vezes ele vem para buscar um direito onde ele ganharia, né? E ele sai com menos do que quando ele entrou, né? Porque tudo que vem junto com isso e toda a carga emocional é um procedimento bastante desgastoso, né? Sem dúvida. É quando a gente diz quando a gente recebe o cliente do divórcio, né? Por óbvio, a gente tem que alertar que nenhuma parte ganha. Emocionalmente não há dúvida, mas financeiramente ambos perdem, né? Ambos perdem financeiramente, não há dúvida, né? Por mais que um pague pensão para o outro ou tenha mais obrigações que o outro, ambos perdem, né? Então, vamos ao próximo. Eu fiquei contente, muito contente aqui com a pergunta da Clarice, porque é exatamente o ponto. Isso, quer dizer, contente. Isso me faz ver e enaltece que realmente é um problema, porque a Clarice pensa sobre ele, né? E ele existe sim, na verdade. Né? A Uso Capião, esse instituto, ele hoje vem sendo reconhecido em favor daquele herdeiro que ocupa um imóvel. Claro que não é assim, eu ocupei, eu não fiz nada e o meu irmão lá que está morando no imóvel, ele passa a ter direito de uso capião. Não é bem assim, né? Mas existe aquela situação em que os herdeiros, ou a maioria dos herdeiros, eles abandonam o patrimônio, né? Eu, inclusive, estou enfrentando uma situação bem presente hoje aqui no escritório com relação a isso. Não tenho julgado ainda, né? Eu estou esperneando a favor dos herdeiros, mas é uma situação que já tem um alerta que pode acontecer. E isso vem vindo
no tempo, né? Há um tempo atrás nem se falava sobre isso, mas atualmente sim. Em que condições isso pode acontecer, né? Vamos dizer, eu não entrei com o inventário, né? Os herdeiros estão ali, aquele meu irmão, aquele mesmo irmão que estava lá morando na casa da minha mãe, nesse caso que eu estou enfrentando aquele escritório, até para ilustrar exatamente isso. Era um casal, o filho e a esposa e o neto moravam junto com a mãe que ficou viúva, e a outra irmã tinha a vida dela com a família dela. Por uma situação, esse irmão também veio a passar dificuldades, não tinha o dinheiro para ver que junta tudo aí, né? Não tinha o dinheiro para patrocinar o inventário, a irmã não quis bancar sozinha, porque, né, afinal de contas, não estava nem aproveitando do imóvel e também achava que ia ser difícil tirar o irmão de lá, até porque estava solidária àquela dificuldade dele, e a coisa foi passando, né? Então, como é que isso é assim? Talvez ela ganhe a ação, talvez ela consiga provar que ela foi tolerante. Então, a tolerância não dá direito ao uso capião. Mas, se for caracterizado o abandono, e a gente aí, o que a gente imagina, nem sempre é o que enxerga quem está julgando, né? Se o juiz entender que ela sim, ela abandonou, que ela tinha a condição de ir lá pedir, porque ela poderia entrar com a ação no judiciário e não teria que necessariamente pagar a parte dele, porque ela entra com a ação. E depois deixa que o juiz decida, deixa que a coisa flua, né? Mas inicia. Mas nisso passaram-se 15 anos, né? Então, o que tem aí? Nós temos que entender a legislação, a regra que regula o uso capião, pelo tempo, pelo tipo de imóvel, pela situação que se cria, né? 5 anos para um tipo de imóvel menor, para os imóveis urbanos de 10, de 5 anos, cada um com a sua regra, né? Teria que esse herdeiro estar exercendo essa posse como se ele dono fosse, pagando. O fato tem muitos assim, tem uso capião, eu estou pagando IPTU, já ganhei. Não é bem assim, mas isso também soma, né? Então, assim, tem uma série de elementos que tem que se conjugar para que esse uso capião venha a acontecer. O que eu quero dizer aqui com isso? Né? Que a gente pode evitar que isso aconteça. Então, assim, lá no início, quando as coisas estão tomando forma, não deixa, não abandona. A tua tolerância tem limite. Estabelece com o teu irmão em que condição ele está ocupando esse imóvel, como é que isso vai acontecer, se ele vai pagar aluguel ou não, mas que ele não está pagando porque eu estou concedendo que ele fique ali até terminar o inventário, até que se reúna as condições de fazer. Então, isso tudo, esse documento, ele já inibe uma série de situações. E aí o que eu quero te dizer é o seguinte, assim, o teu irmão, tudo bem, ele jamais talvez entraria com uma ação, mas não se engane, porque tem irmão que lá no meio alguém dá uma ideia e ele aproveita. Mas vamos pensar que ele não faz nada. Mas está ali a esposa, ou o esposo dele, está ali o filho dele, esse irmão vem a falecer, acontece qualquer coisa, ou até mesmo o companheiro, o cônjuge, vai ali e diz assim, olha aqui, ó, vamos resolver assim. Ou ele falta. A posse, ela tem continuidade. Então, aquele cônjuge poderia dizer assim, ó, eu estou aqui há 20 anos, eu estou derivando a posse daquele herdeiro e eu, sim, vou fazer o uso do meu direito de usucapiar esse imóvel. Então, o alerta é que fiquem atentos, que não deixem com que isso aconteça, que busquem uma solução, se não conseguirem, claro, busquem o auxílio de um profissional, mas é possível que vocês mesmos façam alguma ação que vá simplesmente romper com aquela pretensão, né? Manda uma cartinha lá e diz assim, olha aqui, meu irmão, eu não estou de acordo com isso. Olha aqui, meu irmão, eu quero que tu pague um aluguel pela minha parte. Olha aqui, meu irmão, eu estou precisando de ti para ajuizar o inventário. Então, qualquer movimento nesse sentido vai inibir que no futuro esse uso capião venha a ser deferido por um magistrado, né?
Então, isso é um alerta e tem acontecido, né? E pode ter essa consequência. Então, hoje, se tu for pesquisar a jurisprudência, ela já está se firmando nesse sentido também. Deise, eu vou pegar um gancho da tua explanação em relação a um dos irmãos somente fazer as vezes do inventário e o pagamento de tudo. Isso também é super comum. Às vezes, numa família ali, um irmão tem mais condições, por N motivos, está bem melhor empregado, tem uma condição de vida melhor, tem um suporte da esposa, do marido, enfim. E, às vezes, esse único irmão, esse único herdeiro tem, sim, para que a coisa ande, digamos assim, né? Fazer as vezes do inventário, pagar as custas sozinhos, né? Desse procedimento. Isso é muito comum e tem famílias, hoje a gente enfrenta inventários que sim, acontece e que dá para fazer. Se porventura alguém aqui está nos assistindo, está nessa situação, pode-se fazer. O profissional, o advogado, ele, para não... mas e aí, doutora, como é que eu vou fazer para receber esse dinheiro todo que eu estou gastando agora no futuro, né? Essa coisa incerta, será que ele vai me pagar, será que não? Mas existe, sim, medidas que o advogado pode tomar no próprio inventário, que é requerer, pedir ao juiz que ele já deixe a cota à parte daquele irmão que não está arcando com as despesas reservada para quitar isso para aquele que está fazendo os pagamentos. É possível plenamente, e aí tu já recebe o bem já com essa cota parte maior, né, que seria direito do teu irmão que não está fazendo as frentes financeiras, digamos assim. O juiz lá no formal de partilha já deixa tudo definido, bem certinho, porque é uma maneira do processo andar, né? Às vezes, não, mas é só eu que vou pagar esse inventário, mas a gente consegue aí dar um jeito, né, Deise, de deixar ajustado claro, de forma correta. Feita, né, Daniela? Sem dúvida, respeitando isso. Mas, Deise, nós acabamos não cumprimentando o nosso chat. Eu quero cumprimentar o Gerson Tomé, que é meu seguidor, está comigo toda vez. Recebo uns direct ali do Gerson também, legal. Obrigada por participar, Gerson, boa noite. Né, a Edira, a Clarice, o Júlio está aqui fazendo pergunta, e eu acho que vai vir bem com o que tu vai falar agora, né, Dani? Então, isso. O Gerson está perguntando aqui, tem uma perguntinha do Gerson, deixa eu ver. Isso, vamos responder do Gerson e a gente segue para o Júlio. Não, Gerson, se o inventário está tramitando, não vai ser uma... Quer dizer, a tolerância, ela inibe o uso capião, se é nesse sentido a tua pergunta, né, Gerson? Mas, na verdade, o fato do inventário estar tramitando, ele já vai estar inibindo essa posse com a pretensão, porque os herdeiros todos, eles estão se movimentando no sentido de ter partilhado o seu bem, né? E esse movimento, é claro, que não caracteriza abandono. Então, assim, ajuizar o inventário, para mim, já é o suficiente para evitar essa uso capião, né? O problema todo é quando nada é feito, porque um fica esperando pelo outro, quando vê o tempo passa, ninguém toma a frente, porque eu não vou ser o bobo da corte, vamos dizer assim, para estar aí fazendo a frente, gastando do meu, enquanto o outro está lá aproveitando e está usufruindo do patrimônio, e aí isso vai fazer com que lá no final, talvez, tu perca tudo. Então, é muito melhor tomar, pelo menos dar o primeiro passo, né, para evitar com que isso aconteça. Importante o transcurso do tempo, né, Deise? O transcurso do tempo, ele é um dos requisitos do uso capião, então a família tem que estar muito atenta a isso. Mas aí, encaminhando para o final, digamos assim, já com a pergunta do Júlio, que disse que tem pai e mãe vivos, né? E o pai já está querendo deixar em vida esse patrimônio resolvido e dividido, né? Qual é o menor custo possível para se fazer?
Nós que trabalhamos com famílias, com sucessões, né, com inventário, né, são vários o planejamento que pode ser feito para as famílias, são várias as ferramentas, Júlio e demais. Existe a doação, existe o testamento, existem algumas ferramentas. Atualmente que eu digo, veio à tona, né, especialmente pela pandemia, essa preocupação em deixar o patrimônio resolvido, estabelecido e evitar aí os altos custos, inventar o conflito, que é a constituição da holding familiar, que é, sem dúvida, o meio mais econômico, mais barato. Ela não é a solução de todos os mundos, né? Ela depende de alguns fatores, e isso é analisado família a família, patrimônio a patrimônio. Ela não é uma receitinha de bolo, assim como a doação já quase que é, né? Porque todo mundo sabe um pouquinho da doação. E planejar em vida sai, sem dúvida, muito mais barato que os problemas que a gente está colocando aqui, que são os problemas do inventário. Na holding, a gente consegue estabelecer, ainda com os donos do patrimônio em vida, isso é importante dizer, eles precisam estar vivos para que eles definam essa destinação, conforme a lei, por óbvio, e se constitua, então, esse planejamento pela holding familiar. Então, assim, eu respondo para passar a palavra para a Deise, para ela me complementar. Sem dúvida nenhuma, de todas as ferramentas que a gente aplica, às vezes até um misto delas na mesma família, nós conseguimos encontrar economia, sim, sem dúvida nenhuma. E, além disso, a gente consegue aplicar uma sucessão proveitosa, tranquila em relação a conflitos entre os irmãos, proveitosa no sentido daquelas famílias que têm atividade empresarial, que têm atividade rural e assim por diante. Porque não é uma tese jurídica, não é uma invenção aqui minha da Deise, é uma construção contratual válida, né? E está aí, no judiciário a gente não acha jurisprudência contra, porque não há, né? Então, não serve para blindar patrimônio, fugir de credores, não adianta. Então, Deise, se tu quiser me complementar mais alguma coisa... Brilhante a explanação, né, Daniela? Com toda a paixão que a gente trabalha nessa área, mas, enfim, me resta muito pouco a dizer, né? Mas, na verdade, é exatamente isso, né? Nós temos várias ferramentas à nossa disposição, e isso não só para o Júlio, mas para todos que estão aqui, que pensam nisso, né? Às vezes a gente já pensa para os nossos filhos, como a gente pensa numa solução para dar para os nossos pais, para que a gente não tenha que desembolsar, aqueles que estão na minha idade, assim, na meia-vida, tem para cima e tem para baixo, né, as soluções, né, a busca de soluções, porque, na verdade, quem hoje teria o dinheiro para bancar esse inventário, né, na proporção de cada patrimônio, sempre ele é representativo, porque a construção do patrimônio, geralmente, ela traduz a condição financeira daquela família. Então, na proporção do menor para o maior, sempre ela vai ter um peso, né? Então, e esses conflitos que a gente trouxe aqui hoje, vocês podem ter percebido que normalmente eles vêm da falta de recursos, né? Porque eu não estaria morando num imóvel que pertence aos meus pais se eu tivesse a condição de ter comprado o meu imóvel, né? Então, assim, as coisas elas vão se repetindo, e geralmente pela falta do dinheiro, né? Os conflitos eles nascem muitas vezes da falta do dinheiro, às vezes, claro, vem de relações emocionais mal resolvidas na vida, mas vem também e muito da falta de dinheiro. Então, hoje, o que a gente diz com muita tranquilidade, e claro que, repetindo, não é uma receita de bolo, de repente vai ter para aquela família que não vai se indicar, que vai ser contraindicada a holding, até pela forma como ela convive e se organiza, mas a holding, sim, ela é uma das ferramentas que traz mais o custo-benefício mais adequado, né? Se a gente fosse fazer um comparativo, Júlio,
considerando o custo de um inventário e considerando o custo de uma holding, ela pode ser de 60% a 90% mais barata do que o inventário, né? Essa situação de beligerância, ela fica praticamente resolvida, porque os pais vão conversar com seus filhos e juntos eles vão chegar a denominadores. Essa história de onde um vai morar, como vai ser, isso tudo pode ficar pré-definido num acordo de sócios. Então, assim, se misturam várias, ela é multidisciplinar no sentido de institutos jurídicos que vão regular, mas ela não serve para lesar direitos dos herdeiros, aqueles herdeiros que são necessários, que são os filhos, que são o cônjuge, que são os pais, então, em linha reta, né? Eu chego dos filhos aos netos e bisnetos, eu chego ao pai, ao avô, né? Dependendo aonde está a minha relação, onde ela se expande, né? E isso tem que ser preservado e é preservado. Então, eu diria que as famílias, a partir do momento que começam a pensar, elas deveriam procurar conhecer como isso se aplicaria à sua realidade, porque elas vão ver que elas vão poder se tranquilizar, né? Elas se colocam em uma posição confortável de que o melhor será feito, que seus filhos não vão estar brigando. Claro que vai ter pai, vai ter mãe, que vai dizer assim, eu já fiz a minha parte, eu já adquiri, realmente, já fizeram a sua parte, né? A gente, quando está trabalhando ali no dia a dia, já está dando duro o suficiente, mas a gente pode dar um passo à frente por um ato ainda de mais amor em relação aos filhos, né? Para poder que eles economizem, que eles realmente recebam. Porque, na verdade, assim, se eu não pensar em nada, eu adquiri, vamos dizer, uma casa. Se eu não penso em nada com relação assim, eu já estou dando a casa para os meus filhos, mas aí lá no fundinho eu vou dizer assim, bom, entre eu dar um pedacinho a mais dessa casa para o meu filho e dar um pedacinho dessa casa para o advogado, para o Estado, para pagar custos, emolumentos e tudo mais, aí eu acho que lá no meu íntimo eu ainda digo sim para o meu filho, sim para o meu herdeiro e não para o estranho, né? Então, com muita tranquilidade, eu diria que a holding hoje é uma das ferramentas que mais benefício traz. E cada família ela pode saber se é para si ou não, contratando, conversando com um profissional, né, e colocando a sua condição, e esse profissional, com certeza, vai conseguir, a partir dessa conversa, conhecendo o patrimônio, conhecendo como é que funciona essa família, né? Nós, no nosso escritório, a Dani e eu, chamamos isso de sessão de viabilidade, onde a gente conversa com as pessoas, conversa com a família, muitas vezes em mais de uma reunião, para poder dizer, ó, para a tua família, esta é a receita, né? O teu bolo tem esse condimento a mais ou tem esse condimento a menos, se fôssemos fazer uma analogia, né? Cada um com a sua receita específica para aquela família. Então, eu acho que com isso a gente consegue até encerrar tendo muito mais coisas para trazer com relação aos conflitos e soluções, né? Talvez um dia, se vocês quiserem, a gente vai estar aqui de novo, até para trazer dúvidas de vocês. Para isso, vocês podem acessar as nossas redes sociais, né, Daniela? São os nossos nomes no Instagram, no Facebook, a gente está no YouTube. Até se gostaram da live de hoje, ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, curtam, porque, na verdade, isso dá o algoritmo para o YouTube espalhar a informação, mais gente vai vir depois de vocês aqui, vai assistir a nossa live e talvez vai se aproveitar dessas informações, né? E talvez ali, se vocês ainda tiverem dúvidas, sintam-se à vontade lá no nosso direct lá do Instagram, a gente responde as perguntas, se tiver algum questionamento a mais de uma situação que seja bem privativa de vocês. Então, eu já me despeço, deixo a palavra agora para a Dani e estamos aí para poder conversar cada dia mais com vocês, trazendo mais e mais informação a respeito do inventário e de tudo que o cerca. Deise, obrigada a todos que estiveram conosco, aqueles que são
são firmes e nos seguem e estão sempre participando. De novo, obrigada. Hoje, como eu falei lá no início, né, Deise, a gente poderia passar aqui a noite toda conversando sobre os problemas, os conflitos que a gente enfrenta aí no dia a dia, mas resolveu pegar pouquinhos para que a gente consiga aí fazer uma live rápida e mais dinâmica. Então, obrigada, até a próxima. A gente está aí de tempo em tempo repetindo as doses com outros temas. E boa noite, bom descanso para todos. Boa noite, pessoal. Bom descanso.